Os gols compactos dos jogos, matérias especiais, muito esporte e debate sobre o futebol de Campinas e região com o time de comentaristas de maior credibilidade na TV regional. Links ao vivo e convidados do estúdio. Os donos da bola, a origem do esporte na Band. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso me preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês nesse 5 de outubro de 2021. Aqui na Rádio Bandeirantes está começando o Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, produção e apresentação Rose Guglielminetti, Zezé de Lima, que sou eu, e hoje a gente tem Henrique do Vale abrindo junto conosco. Opa! Bom, a mesa de som é do Leandro Renato, a central técnica do Gil Kleber e do Lucas Pessoa. E a gente está ao vivo também, viu, pessoal, no bandmulti.com.br, onde vocês podem nos ver, inclusive. Tá? Esse é o portal da Band+. Ó, e claro, nos aplicativos Band+, Band Rádios e na Rádio Bandeirantes, lá no seu dial. Bom, no YouTube, vocês podem nos seguir com youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no Facebook, em facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Band+. E dá para participar, claro, mandando sua mensagem aqui pro 19971021493. A Rose estava com um probleminha, não sei se ela já está aqui junto com a gente, parece que tá, vamos ver. Bom dia, Rose, bom dia, Henrique. Bom dia. Não, ainda Rose sem som. Sem som ainda, mas tudo bem, vamos que daqui a pouco ela vai arrumar, com certeza. Vai lá, é o plug, deve ser o plug, Rose. Bom, a gente começa aqui falando com o Henrique de uma crise mundial. Cara, o mundo parecia que estava caindo ontem, porque saiu do ar Facebook, Instagram e WhatsApp. Exatamente. Henrique, que foi aquilo, menino? Para você que aconteceu? Ver como a gente está dependente dessas mídias sociais, como a gente depende desse WhatsApp, como a gente depende das coisas da internet. Na verdade, a gente aqui nos Estados Unidos, nós ficamos 6 horas, né, sem nada funcionar, tanto no Facebook quanto no Instagram e também no WhatsApp. Na verdade, Zezé, eu vou te falar, o WhatsApp aqui nos Estados Unidos não é uma plataforma assim tão usada quanto no Brasil. Aqui... Por que, hein, que não é tão usado? O telefone aí é barato, é isso? Qual é a... É porque é muito barato. Então, o que acontece? As pessoas, elas se falam através do telefone por linha, né? A gente não usa o WhatsApp para fazer uma ligação telefônica. Então, assim, as pessoas se falam através do telefone normal, a linha telefônica normal. E o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos possuem o iPhone. Então, quando elas têm que mandar uma mensagem, elas usam o iMessage. Então, elas não usam as mensagens através do aplicativo do WhatsApp para mandar mensagem, o arquivo, aquela coisa toda. O WhatsApp é um aplicativo que é mais usado na Europa, em comparação aos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas ficaram mais preocupadas ontem, né, pelo fato de não poderem usar o Facebook. Tem muitas empresas que usam o Facebook por aqui, lógico, e também o Instagram. O WhatsApp, como eu disse, não é uma ferramenta assim que todo mundo fala, põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora, né? Diferentemente do que acontece no Brasil. Só que, por enquanto, a gente não sabe ainda qual foi a razão das plataformas terem saído do ar. A princípio, parece que foi um problema de comunicação dos servidores ligado ao DNS. Eu não sou engenheiro para poder explicar exatamente isso, mas o fato é que, segundo as informações que a gente tem, era um problema de comunicação entre o usuário e o servidor,
Quem sabe mais sobre essas tecnologias vai poder explicar melhor esse tipo de coisa. O fato é que nós ficamos aqui sem o Facebook durante 6 horas, e isso custou ao Mark Zuckerberg cerca de 7 bilhões de dólares. Ou seja, as ações do Facebook caíram, mas lembrando que, na verdade, a caída das ações do Facebook não foi somente por causa da queda do sistema, mas também pelo fato de uma ex-funcionária ter se apresentado no programa 60 Minutes da CBS aqui nos Estados Unidos e acabou mostrando um relatório onde ela, de uma certa forma, acusa o Facebook de saber da forma com que a empresa usa, né, a sua plataforma para disseminar ódio, informações falsas, segundo a ex-funcionária, né? Então, depois que ela veio à tona com essas informações e publicou esses relatórios, esse relatório gigante, né? Com certeza, as ações, né? O valor de mercado do Facebook acabou despencando também. E olha só, ela também foi chamada no Senado para poder explicar essa situação, para saber como que isso funciona, para a gente ter um pouco mais de transparência com relação a esse tipo de coisa. Então, isso, na verdade, acabou doendo no bolso do Mark Zuckerberg ontem, 7 bilhões de dólares, mas, Zezé, vou te falar uma coisa, mesmo assim, ele continua tendo muito dinheiro, fortuna do cara, mais ou menos em cerca de 120 bilhões de dólares ainda. Quer dizer, ele não perdeu nem 10% da fortuna dele. Eu vou só dar uma esclarecida aqui para os nossos ouvintes, Henrique, acerca do que é essa história aí da denúncia da funcionária. Existe uma suspeita de que o Facebook ele não tem muito interesse em estancar essa corrente de ódio que se espalha na rede, porque isso daí instiga as pessoas a ficarem mais tempo na rede e aí mais expostas às propagandas que são vendidas pelo Facebook. E o que essa funcionária, se eu estiver errado, você me corrige, mas o que essa funcionária denuncia é que, de fato, não é uma suspeita, essa é uma verdade em relação ao Facebook. Então, quanto mais correntes de ódio, quanto mais bolhas, né, se enfrentando, quanto mais esse tipo de comportamento, mais interessa a rede social, que não toma nenhuma medida para poder, por exemplo, misturar mais as pessoas e promover assim, uma ruptura dessas bolhas para que as pessoas convivam com o diferente e aí passem a se respeitar mais. É mais ou menos isso, Henrique? Mais ou menos. Inclusive, até o vice-presidente de assuntos globais, ele chama-se Nick Clegg. Ele, inclusive, não concorda com esse relatório e disse, inclusive, que a empresa nunca vai ser capaz de controlar todo o conteúdo que está presente no site, né? Mas ele acabou confirmando que vai estar sempre aberto aí a mais regulamentações. Logicamente, já até saiu uma série no Netflix que mostra exatamente como que funciona toda a estrutura dessas mídias sociais. E para você que tem aí o Instagram, para você que tem conta no Facebook, eu aconselho, inclusive, você até assistir isso e, de uma certa forma, dá até um frio na barriga, porque mostra exatamente como que funciona e como que eles conseguem manipular as pessoas, né? É impressionante esse tipo de coisa. É verdade. E assim, eu acho que controlar tudo não é possível. Mas, assim, se houvesse uma disposição para se usar lá como é que chamam aqueles números que... usar esses algoritmos para poder aí dissipar um pouco do que a gente vê acontecendo, eu acho que isso a rede social consegue. Ela é muito mais... tem muito mais recursos do que ela está deixando
transparecer nesse momento em que é denunciada, né, Henrique? Sem dúvida. E agora a preocupação é que como que fica, no caso, a situação dessa mulher. Inclusive, ela acabou até resolvendo colocar o seu nome em pauta. Ela chama-se Frances Haugen. Ela sabe, na verdade, que ela está comprando briga com uma gigante de tecnologia que tem recursos absurdos para poder simplesmente dizimar ela, né? Mas ela, na sua postura de poder mostrar realmente o que acontece dentro do Facebook, ela resolveu encarar a empresa, colocar o seu nome aí para todo mundo saber quem ela é, porque ela achou que, na verdade, era necessário expor esse problema do Facebook para que as pessoas tenham consciência de quando assinam e entram na plataforma do que pode acontecer. Rose, você já está aí? Estou. Vocês me ouvem? Agora estou te ouvindo. Parabéns, Rose Maria com voz. Sem voz a Rose não serve para nada pra gente. Só um rostinho bonito aqui no vídeo. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, gente, de quem eu mais senti falta de mensagem foi de Rose Guglielminetti ontem, né? No WhatsApp? Porque aí parou. Porque esse trem não dá sossego pra ninguém. O dia inteiro. Dando serviço pros outros. Aí, Rose, assim, foi o caos, né? Principalmente aqui, Henrique, enquanto que aí nos Estados Unidos o WhatsApp não serve tanto como uma ferramenta de trabalho, aqui no Brasil negócios são feitos por meio do WhatsApp, pagamentos são feitos pelo WhatsApp. Foi o caos, né, Rose? Foi sim. Ontem, Henrique, Zezé, eu tive que usar o telefone para poder ligar para as pessoas, porque a gente fazia muito tempo que eu não ligava mais para poder tentar falar com as pessoas. Reativei o e-mail, né? Porque a gente só usa e-mail para receber. Você nunca usa e-mail para poder conversar com alguém, né? Então, ontem nós fizemos isso. Então, assim, todo mundo reclamando, mas eu vou dizer um negócio, Zezé. Eu produzi mais ontem do que outros dias. Por quê? Na produção das minhas matérias, eu fui mais rápida, Henrique, porque eu não tinha essa coisa de gente chamando, de pessoas pedindo informações. Então, chegou uma hora, Zezé, que eu fiquei meio assim, o que mais que eu tenho que fazer? Sabe, você está tão acostumada num ritmo tão maluco de trabalho, que eu consegui terminar mais cedo, mais rápido, aí chegou 7 horas da noite, eu me sentia assim meio órfã, nossa, eu vou parar de trabalhar. Aí já tinha voltado o Facebook e adivinha quem que a Rose manda a mensagem? Eu mandei mensagem para ele, acho que era umas 10 da noite, não era, Henrique? Eu achei que eu estava dormindo. Acho que eram umas 8 da noite. Eram umas 8? Gente, eu falei, não sei se ele está dormindo, se ele não está, mas eu vou aproveitar. Mas o que é importante? Acho que o importante é a gente perceber o quanto que as redes sociais, principalmente no Brasil, o WhatsApp é importante nessa coisa de ferramenta mesmo de trabalho. Por outro lado, é bom ficar sem também, porque você relaxa um pouco, mas o que eu me diverti muito foi lendo uma matéria hoje no Globo, que o Globo participa, né, de grupos de bolsonaristas no Telegram, e todo mundo com aquela história de uma coisa conspiratória, que o Facebook, então era o Trump que estava se vingando do Zuckerberg, aqui no Brasil dizendo que era a China que estava derrubando tudo, outros dizendo que era a esquerda perseguindo a direita. Olha, Henrique, eu não sei se isso é ignorância, se isso é doença, mas que é bem sabe aquela teoria da conspiração, é um negócio assim, eu comecei a dar risada, eu falei, gente, não é possível que as pessoas acreditam nisso, né? E textos, e aí o Globo reproduziu, né, os textos que essas pessoas colocaram no Telegram, alguns dizendo, às vezes, que era perseguição ao Bolsonaro, para poder já pensar o que vai acontecer nas eleições do ano que vem. Olha que loucura, gente. Essas teorias da conspiração, as pessoas se inspiram em qualquer coisa para poder argumentar a favor delas, né? Mas assim, enfim, Henrique, um serviço que teve muito... Rose, você não está aparecendo, só o seu cabelo.
Um serviço que teve muito problema aqui com a interrupção foi restaurante. Eu vi muito dono de restaurante reclamando e sobrou comida, porque os pedidos não chegaram, né? E esses pedidos aí muitas vezes são feitos por meio do WhatsApp. Então, quer dizer, muita gente teve prejuízo real. E a outra coisa que me deixa assim preocupada é no sentido de que nós somos cada vez mais dependentes dessa tecnologia, né? Nós temos a sorte de estar na mão aí de grandes grupos que, apesar da falha ontem, a gente tem que olhar para Facebook, para Instagram, para todo grupo com respeito, porque é muito eventual essa falha. Mas nós sabemos que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem proteção nenhuma com a nossa rede, com tudo mais, e construímos negócios, vidas em cima de uma coisa insegura, né? Exatamente. Eu tenho até uma pergunta para vocês, porque é o seguinte, todo mundo falando aí no Brasil com relação a WhatsApp aqui, WhatsApp ali e tal. Agora, por que as pessoas, se tem um problema no WhatsApp, liga? Eu vejo isso, inclusive, até nos adolescentes, que as pessoas esquecem de conversar umas com as outras. Fica todo mundo na dependência de mandar mensagem, de gravar mensagem para cima e para baixo. Então, assim, eu tô com o meu telefone na mão, a minha irmã, na verdade, é mestra nisso. Em vez de ela pegar o telefone, ligar para mim, porque tem que conversar sobre um assunto sério, não, ela grava a mensagem, manda. Aí eu tenho que ouvir a mensagem, aí começa a mensagem de 2 minutos e meio, você fica lá ouvindo e tal. Eu falei, por que não pega o telefone na hora, resolve o problema na hora? Então, assim, se o caso das pessoas que tem o business, que precisa, no caso, vender a comida, vamos dizer assim. Então, a pessoa que está comprando, por que ela não pega o telefone e liga para a pizzaria ou então para o restaurante e faz o pedido normalmente? Fica na dependência só do WhatsApp ou qualquer outra forma de comunicação. Isso que eu não entendo. Às vezes as pessoas acabam ficando tão viciadas na plataforma que se esquecem que existem outras formas que você pode manter o teu negócio funcionando, né? Eu não sei. Henrique, eu nem sei se é só costume. Eu acho que é mais prático. Por exemplo, quando a sua irmã te liga, ela te manda uma fala, ela tá mandando uma fala para você, porque ela não quer ouvir o teu argumento, ela vai ouvir depois, entendeu? Porque quando você tá conversando ali, você pode, inclusive, ser confrontado, então dá trabalho. E o WhatsApp, ele é muito prático, você só manda aquilo que você quer, a pessoa tem que responder aquilo seco, e não tem conversas transversais, pelo menos é o que eu acho. Você ligar, você tem que digitar um número, aí você vai ter que esperar a pessoa atender, aí você vai ter que falar bom dia, nananana, e aí você vai começar a conversar com ela. E aquela conversa vai ser estendida. Quando você só manda o que você precisa, é mais prático. Pelo menos é o que eu acho. Mas eu queria, Zezé, chamar os ouvintes para a nossa conversa aqui. Eu quero saber como que ontem eles sobreviveram sem as redes sociais. Gente, quem está nos ouvindo, como foi? Vocês ficaram assim, se sentindo órfãos ou não? Eu vi um meme, Zezé, que eu morri de dar risada. Uma pia cheia de louça, e aí a pia cheia de louça com o WhatsApp. E uma pia super limpa sem o WhatsApp. E aí um outro, de um filho abraçado na mãe, dizendo assim, depois do pane no WhatsApp, o filho reencontra a mãe. Eu achei ótimo. Porque é muito isso, né? Assim, pode falar, Zezé. Não, foi, né? Foi essa loucura. Mas eu acho também, Henrique, que a Rose, concordo com a Rose, e acho que de negócio ainda tem aquele lance, você manda o WhatsApp, ele vai receber. Agora, quando você vai pedir um prato que você fica, liga uma vez ocupado, outra vez ocupado, outra vez ocupado, entendeu? Então, ele abrevia bastante. Se bem que eu acho uma falta de educação mandar áudio. Áudio é falta de educação, pelo amor de Deus. Você manda o WhatsApp para um negócio. Quem sabe se o cara pegou a mensagem? Eu vejo isso também, porque às vezes você manda, não quer dizer que você mandou, que a outra pessoa do outro lado... O cara pegou. Pegou. Então vamos supor que eu tenho uma pizzaria, você me manda um WhatsApp, eu tenho 700 pedidos, como é que eu vou saber
como é que você vai saber se eu li o seu pedido? Então tem esse lado também. Eu acho que às vezes a comunicação entre as pessoas, às vezes é melhor do que esse negócio de ficar mandando mensagem para lá e para cá. Tudo bem que seja... Principalmente de áudio. Não manda mensagem de áudio, é falta de educação mandar mensagem de áudio. Eu odeio áudio também, mas eu vou mandar um só para irritar a Zezé hoje. É brincadeira, mas o meu marido, Zezé, o Luiz, ele fala assim, se for urgente, não manda o WhatsApp, liga. É lógico. Isso. Porque às vezes você não vê, você tá ocupado, você, né? Sim. Mas é a mania que a gente tem mesmo, é hábito. Mas, gente, foi assim, eu achei ruim e achei bom, né, eu ficar sem o WhatsApp, mas você perde muita matéria. Você tem, assim, Henrique, eu recebo muita informação pelo WhatsApp de fontes, né? E ontem começaram a chegar para mim, depois, aqui foi restabelecido por volta de umas 7, né? Que eu comecei a receber as primeiras mensagens, às 19 horas de ontem. Mas aí já não tinha o que fazer, porque já tinha rolado o dia, né? Então, para a gente ver como a gente está viciado nessa coisa, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, a China fazendo aquela demonstração de força ali perto de Taiwan, como que vocês estão vendo isso aí nos Estados Unidos? Porque eu sei que os Estados Unidos está apoiando Taiwan, né? Como que é isso? Pois é, na verdade, esse não foi um ataque, mas foi uma provocação da China com a ilha de Taiwan. Inclusive, os chineses acreditam plenamente que eles ainda têm o controle de Taiwan, apesar de muitos anos ela ser uma ilha completamente independente, né? Mas o fato é que nesses últimos dias nós tivemos assim a presença de vários aviões, vários caças chineses na região de Taiwan. Inclusive, o último episódio, que foi inclusive nessa segunda-feira, os chineses mandaram 56 caças na região perto de Taiwan. Na verdade, o que acontece é o seguinte, foi uma espécie de provocação, porque na semana anterior nós tivemos a presença dos Estados Unidos, nós tivemos a presença do Japão, Reino Unido, Holanda, fazendo exercícios naquela região que fica na divisão entre China e Taiwan. E, na verdade, é o seguinte, foi uma espécie de propaganda, né, e do governo chinês mostrar para o governo de Taiwan que a China não tem nenhum medo de encarar uma guerra com Taiwan. Então, inclusive, até o governo chinês produziu, olha só, na mídia estatal, um promo mostrando as decolagens dos voos, uma música bem assim dramática, para que os chineses ficassem já atentos que, caso houvesse uma provocação de Taiwan, juntamente com esses outros países, que não haveria problema nenhum do governo chinês de entrar em confronto com Taiwan. Na verdade, isso daí foi uma provocação, né? Não existe nenhuma confirmação que realmente isso vai acontecer, mas o fato é que a mídia americana aqui acabou mostrando isso, né? E, enfim, agora a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Até o próprio presidente chinês acabou até se descartando, né? Diz que pode até usar a força militar contra Taiwan, caso essas provocações continuem. Bom, assim, eu acho tão surpreendente. É lógico que isso nunca foi uma questão resolvida para a China, né? O que aconteceu? Na verdade, quando teve a Revolução Cultural, isso lá... 1960. Lá longe, né, gente? Lá longe, 60 anos atrás, teve a evasão desses chineses que não concordavam com o regime que vinha sendo instalado, né, que já tinha sido instalado, na verdade, que se aprofundava naquela época, e aí esses chineses se mandaram para essa ilha, a ilha de Taiwan, mas assim, sempre a China olhou aquela ilha como uma ilha chinesa rebelde. Exatamente. E que ganhou a proteção dos países não alinhados, né, não comunistas, assim, porque aquele lá era o auge da Guerra Fria, União Soviética de um lado, China também, né, eram as potências aí
lá naquela época, e aí virou Taiwan praticamente um protetorado aí dos Estados Unidos e da democracia, porque é uma democracia de um país extremamente capitalista, né? Exatamente. Agora, assim, me causa muita surpresa imaginar que de repente a China possa, de fato, embora ela sempre tenha dito, ó, aquilo ali é um território chinês, invadir Taiwan. Eu acho que seria uma provocação muito grande ao resto do mundo. Essa é a sensação que eu tenho. E na verdade, embora assim você tenha nesses últimos tempos, né, todos os episódios aí que tem envolvido Hong Kong, que era um protetorado inglês e que foi devolvido conforme, e que a China dizia que não ia mexer com isso, e no entanto mexeu e está mexendo muito, né? Então... Eu concordo com a Zezé, eu acho que é uma provocação não apenas para o Taiwan, mas para muitos países, inclusive o dia escolhido foi de propósito, que foi a troca ali do primeiro-ministro japonês, né, Zezé? Então também você tem essa provocação ao Japão, então foi uma demonstração de força mesmo, dizendo, olha, a informação que nós temos é que o presidente da China, ele não quer mais brincadeira, ele quer pegar Taiwan de volta e acabar com essa história de não ser comunista. Eu não sei se ele vai conseguir, vai gerar muito, eu acho que pode até gerar um conflito, mas que ele está de olho em Taiwan, ele está, acabou. E acho que foi uma provocação para todos os países mesmo, dando recado mesmo. E, assim, os 56 caças é muita coisa, Henrique. Não, mas isso foi no último dia, porque 2 dias anteriores foram as 38 caças, depois no dia seguinte mais 38 para fazer exercício ali naquela região, e nessa última segunda-feira foram 56. Isso mostra também para o mundo, né, o poder militar que a China tem hoje, que é um país extremamente fechado, que a gente não sabe exatamente o que acontece lá dentro, mas foi uma espécie de propaganda para mostrar a capacidade bélica, aí no caso da China, especialmente com esses aviões. E, logicamente, não dá para comparar a questão militar, os aviões que Taiwan tem, que a média de idade desses aviões que a ilha tem é de mais ou menos 30, 35 anos. Então, assim, são equipamentos mais antigos e tal, e não tem nem condição de encarar, no caso, a China nesse combate, vamos dizer assim. Agora, dorme com uma ameaça dessa na cabeça, né? Eu penso na população de Taiwan. Você já pensou você dormir pensando que a qualquer momento tem um doido ali que resolve invadir, reivindicar tudo? Olha, isso daqui é meu e agora vocês vão viver dentro dessas regras. Olha que loucura, cara. Nossa Senhora, coitados. Mas eu acredito, entre nós aqui, eu acredito que os Estados Unidos não vai fazer nada, porque atualmente a gente está tendo o presidente Joe Biden teve, assim, foi extremamente criticado com a saída do Afeganistão, né? E o que menos o presidente Biden quer ter agora é mais uma crítica com relação a qualquer outro tipo de guerra, né? Então, eu acredito que isso aí só é mesmo uma espécie de propaganda que, na minha opinião, acho que não vai acontecer nada. Henrique do Vale, sempre um prazer imenso te receber aqui no Bastidores. Muito gostoso falar com você. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia chuvoso aí em Nova York. O que eu mais gosto do Henrique é a animação, e toda vez que você pede para ele, ele fala assim, opa, vamos lá. Eu falei, gente, todo mundo não, tem que ser, Rosy, tem que ser. Paraíso. Não, tem que ser. Eu acredito o seguinte, a gente está passando durante esses 2 anos aí, praticamente 2 anos, 1 ano e meio, né? 1 ano e, 6 meses, essa história da pandemia, então eu vejo muitas pessoas assim, caídas, sabe? E se a gente que tem esse instrumento do microfone na mão, não transmitir esperança, transmitir uma vibe positiva, a casa cai. Então a gente tem que olhar que a gente está com saúde, que a gente tem trabalho, que a gente tem muita coisa ao nosso favor, e isso que as pessoas querem ouvir. Então você vê, hoje a gente falou sobre algumas manchetes, que foi a questão da China
são notícias que realmente abalam o mundo. A gente tem que também trazer notícia positiva e fazer com que o nosso ouvinte do outro lado do rádio se sinta bem também. Então, esse é o nosso papel, né? Então, é muito importante, toda vez que a gente entra no ar, transmitir isso para os nossos ouvintes. Isso aí acho que não tem preço. Ó, um abração para você. Logo, logo a gente te traz aqui de novo. Tenha um bom dia, viu, Henrique? Beijo. Beijo para vocês aí. A gente se vê em breve. Beijo. E por aqui agora, a gente vai para um intervalo e voltamos logo, logo. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Trânsito. Pela Orozimbo Maia, o motorista encontra uma movimentação um pouco mais intensa, principalmente na passagem pela Avenida Brasil. Tem boas condições pela Senador Saraiva até a chegada ao Terminal Miguel Vicente Cury. Quem ama tranquilidade escolhe os ralos e grelhas da Tigre. São vários modelos que trazem beleza para o seu ambiente. É por isso que há 80 anos quem ama tranquilidade ama Tigre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente vai receber o João Verde. O João é do Conselho de Desenvolvimento... Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campinas. Isso, porque é muita coisa, viu, João, para gravar. Eu não tenho cabeça para tudo, não. Muito bom dia para você. Bom dia a vocês. É um prazer novamente estar aqui com vocês no programa. Como prazer é nosso. Trabalhando para melhorar Campinas, pela melhoria da nossa cidade. Bom dia. Ô, João, bom dia para você. Bem-vindo ao programa. Bom, semana passada nós entrevistamos o presidente da Coab aqui e nós conversamos sobre o projeto que está tramitando na Câmara de moradias populares e que, entre as mudanças propostas, retira as garagens dos empreendimentos. E nós queríamos que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. No primeiro momento, eu fiquei meio assim de retirar as garagens, por conta de onde que esse povo vai botar o carro na rua, aí tá falando que é tendência, porque as pessoas vão usar Uber, aquela coisa toda. E que, na verdade, a retirada das garagens é mais para poder atender as construtoras, porque encarece demais o projeto construtivo. O que, de fato, tem nesse projeto que seja bom para Campinas ou que seja prejudicial para Campinas? Na verdade, não é a retirada das garagens. Não é uma aprovação sem garagem. Vai depender do empreendedor, vai de toda a negociação,
se o empreendedor pode não fazer garagens. Claro, em algumas regiões da cidade, em algumas circunstâncias, se não colocar um determinado número de vagas, não vai haver venda, não vai fechar a conta, não vão ter pessoas interessadas em comprar os empreendimentos. Agora, nós temos diversas regiões da cidade muito bem servidas de transporte público, principalmente na área do centro da cidade, que as pessoas às vezes não precisam fazer uso de um carro particular. E trabalham às vezes no centro, podem se locomover a pé para diversos tipos de necessidades. Então, está no projeto de lei a possibilidade de não serem ofertadas vagas, a obrigatoriedade de ter vagas. É bem diferente, não é a liberação total, é a possibilidade de não ter vagas. Isso vai depender de empreendimento para empreendimento. Agora, o que tem que ficar bem claro é o seguinte, não é uma coisa assim que vai favorecer os empreendedores, as construtoras. Vai favorecer a oferta de habitações. Porque uma vaga de estacionamento no empreendimento custa alguma coisa hoje de 15 a 25 mil reais. Se nós calcularmos, às vezes, essa despesa com vagas, por exemplo, 4 vagas, 5 vagas de 25 mil reais, é uma unidade habitacional a mais que está sendo oferecida na cidade. E também, às vezes, a vaga no empreendimento, um apartamento, uma unidade está vinculada à vaga, é aquela diferença da pessoa poder comprar o imóvel ou não poder comprar o imóvel. Às vezes a pessoa não precisa da vaga, às vezes é uma pessoa que não dirige, ou já tem uma determinada idade, não precisa da vaga, não quer a vaga, ou mesmo que queira a vaga, o dinheiro, a condição sua condição de compra, não lhe permite comprar aquele apartamento com a vaga. Se o apartamento estiver liberado da vaga, não tiver a vaga, a pessoa às vezes tem a possibilidade de comprar. Porque, infelizmente, o nosso padrão de habitação depende do financiamento, depende da pessoa, vender para quem pode pagar. Nós não temos uma condição como outros países da Europa de oferta de moradia, de aluguel social, etc., que permite pessoas que às vezes não têm condições. Aqui no Brasil está atrelado ao Fundo de Garantia, está atrelado à Caixa Econômica Federal e só compra quem tem condições de comprar. Só que às vezes a pessoa não tem condições, não tem possibilidade suficiente para o financiamento. Ô, João, assim, eu entendo que tenha, que esteja ligada aí à condição da pessoa, dela poder ter, não poder ter, a decisão também da construtora. Mas, assim, vai ter algum órgão público que vai estar olhando para isso e dizendo sem condição de ter um empreendimento? A INDEC vai estar olhando? Porque a gente sabe que empreendimentos grandes, eles são polos geradores de tráfego, né? Então, quem vai dar a palavra final? Não, inclusive, João, deixa eu complementar. Quando você faz um projeto desses de construtivo, você inclusive precisa apresentar aquele de vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança em determinados empreendimentos. E quando você tira as garagens, você está dizendo, não vou ter impacto de vizinhança, não vai ter fluxo de carro, não vai ter tráfego. Isso é para poder, inclusive... Não, isso está contemplado. No caso desse projeto de lei habitacional de interesse social, até 200 unidades é baixo impacto. Então, não precisa do RIMA, não precisa do estudo de impacto de vizinhança. Só que tem que passar por uma análise da INDEC com relação à questão de vagas. Porque dependendo de onde o empreendimento foi implantado, numa determinada via de muito fluxo, uma avenida de muito fluxo, ou se ele está implantado no meio de um bairro, numa área mais afastada, então são questões que têm que ser analisadas. Isso já está previsto no projeto de lei. Há essa análise, né? E a exigência de um relatório de impacto de trânsito. Embora não tenha o EARIMA, há a necessidade do estudo de impacto de trânsito, um relatório de impacto de trânsito. Então, isso vai ser analisado.
Esse projeto, que deve ser votado amanhã na Câmara de Campinas, né? Tratando dessas modificações, assim, modifica bastante a construção civil aqui em Campinas. Inclusive o parcelamento solo, que passa a ser permitido parcelamentos de 90 metros quadrados. É isso? Qual o impacto disso? Tipos de empreendimento. Isso não está aberto para a cidade toda, não está aberto, assim, não está aberto para todos os zoneamentos, para todos os tipos de empreendimento. Isso é para habitação de interesse social dentro desses padrões. Então, mas as habitações de 3 a 6 e de 6 a 10. Mas as habitações de interesse social, não tem uma lei do ano passado da gestão Jonas que autoriza em toda a cidade a construção desses empreendimentos? Então, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: pode na cidade toda, inclusive isso é uma coisa que nós defendemos há muito tempo, é um absurdo ficar restringindo, colocando habitação de interesse social em algumas regiões da cidade, como era o plano diretor de 2006, que inclusive, eu acho que eu até comentei com vocês em outras conversas, que aqui em Sousas mesmo, eu moro em Sousas, havia uma área aqui de risco e as pessoas iam ser realocadas pela Coab numa região próxima, feitos sobradinhos, e o Ministério Público não permitiu. Essas pessoas tiveram que ser tiradas daqui de Sousas e levadas lá para o conjunto do Bassoli. Então tinha gente com emprego aqui em Sousas, que trabalhava aqui, até um senhor jardineiro, apareceu uma foto dele no jornal, que ele não tinha como continuar sobrevivendo. Então não adianta você dar moradia para a pessoa, ou arrumar moradia, e tirar o modo de vida, de sustento da pessoa. Famílias que moravam aqui, criaram os filhos com parentes, tudo em Sousas, não podiam ficar aqui. Então, a habitação de interesse social tem que estar aberta para a cidade toda. Cidade toda tem necessidade. Outra, a questão da cidade ser integrada socialmente, de não haver guetos. Eu sou contra os guetos, tanto de moradia popular, como guetos de alta classe. E nós temos isso nas nossas periferias. Nós temos que fazer uma cidade socialmente integrada. Está todo mundo morando junto. Inclusive, essa lei da Coab permite que nós façamos empreendimentos com vários tipos de unidades habitacionais no mesmo empreendimento. Apartamentos de 3 dormitórios, 2 dormitórios, 1 dormitório e kitnetes. É uma estrutura, como posso exemplificar, como o edifício Copan em São Paulo. E que hoje está todo mundo querendo resgatar. O Copan não fica vazio. Qualquer unidade lá que fica liberada já é ocupada, já é alugada, ou já é vendida, etc. Nós temos que trazer esse tipo de moradia para a cidade. Nós temos que trazer as pessoas para morar nas áreas mais centrais, nas áreas mais centralizadas, nos bairros mais organizados. E não na periferia. Eu sou contra também grandes conjuntos habitacionais, mas por enquanto nós precisamos deles também. Agora, João, quando você, às vezes falou que quem vai fiscalizar, né, quem que vai definir se aquele lugar depende ou não, precisa ou não de uma garagem. Porque assim, quando vocês apresentam o projeto, são vocês que constroem o projeto, mostram a área e falam, olha, no local tal nós vamos empreender esse tipo de empreendimento. Só depende da prefeitura a autorização ou não é isso? Então não vai ter fiscalização. E das secretarias da prefeitura, a infraestrutura, vai ter que ter uma declaração de infraestrutura para saber se tem infraestrutura no bairro, ou o que precisa ser reforçado, né? Você acha que futuramente, que eu tô com aquela tua frase que você disse assim, olha, às vezes a pessoa não tem o dinheiro suficiente para poder comprar esse empreendimento, porque o custo da garagem acaba aumentando muito, né? Mas vamos supor que essa pessoa comprou o apartamento e futuramente ela deseja ou consiga comprar um veículo, né? Ou já tenha o veículo. Isso não vai gerar um problema para o município de não ter onde botar esse carro, de colocar na rua? Então, são paradigmas que nós temos que mudar. E nós temos que começar a enfrentar esses paradigmas. Então, entre a gente arrumar lugar para o carro ou arrumar lugar para as pessoas, nós temos que primeiramente arrumar lugar para as pessoas. Nós temos que trazer moradia digna.
Claro que a gente vai ver. Eu, outro dia estava analisando umas fotos do centro de São Paulo, dos moradores de rua, morando em barracas no centro de São Paulo, com um carrinho na frente da barraca. Tinha gente morando, inclusive, dormindo dentro do carro. Agora, isso é uma realidade de uma cidade, de um país, de uma organização que privilegiou o automóvel individual e não o transporte público. Porque se a gente tiver transporte, nós não talvez possamos abrir mão do carro, ou até como famílias, abrir mão do segundo carro ou do terceiro carro, ou como muita gente na Europa, que só tem um veículo que praticamente só usa para viajar, não usa no dia a dia, porque no dia a dia usa o transporte público. Pois agora, só que, então, João, olha só, João, isso que eu ia te falar, isso que eu ia colocar, pessoal, nós estamos entrevistando o João Veja, ele é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campinas, e nós estamos falando sobre um projeto que será votado amanhã na Câmara de Vereadores de Campinas, que vai alterar a forma de construção em Campinas. E uma delas é permitir... Existe, ele está sendo substituído. Substituído, isso. Uma delas é a permissão de você construir empreendimentos sem garagem, né? É uma das mudanças, ou com poucas garagens. Agora, João, quando você colocou que na Europa você tem muita gente que só usa o carro para viajar, nós estamos falando de Europa, em que o transporte público lá, ele é eficaz e ele responde à necessidade da população. Quando nós pensamos Brasil, quando nós pensamos Campinas, a gente sabe que o transporte público, ele não corresponde à necessidade da população. Então, muita gente usa o carro porque o transporte público não é eficiente. Tem gente que tem que chega a esperar 1 hora para conseguir pegar um ônibus. Eu moro aqui no Parque Industrial e os moradores dizem que para ir para o centro da cidade, dependendo, eles esperam 1 hora no ponto de ônibus para ir até a cidade. Sendo que se fosse com carro, 5 minutos. Claro que eu não estou fazendo a defesa aqui de carro. Lógico que no planejamento urbano é muito melhor você ter um transporte público eficiente para que você vai ter uma questão de meio ambiente, de planejamento, você não vai se cansar, aquela coisa toda. Mas a gente não está colocando, como você colocou aí, o carro diante dos bois? Eu estou falando que a gente tem que mudar o paradigma. Nós temos que mudar a visão. Nós temos que trabalhar numa cidade para as pessoas e não fazer cidade para automóvel. Nós temos que romper essa barreira. Então, entre a gente oferecer habitação para a cidade e a gente oferecer via para carro, garagem para carro, obrigar a ter garagem de carro, nós temos que oferecer habitação. Então, agora, assim, a minha... Básico, água. Porque tem gente que tem carro e não tem saneamento, não tem banheiro. Mas assim, eu acho que nisso, João, nós todos estamos de acordo, não há dúvida. A questão, a gente teme, assim, dependendo de onde forem esses empreendimentos, e se não houver seriedade na análise disso, a cidade vai se transformar num caos por um tempo maior do que já é. As nossas vias, elas são todas estreitas, nós temos vias estreitas, tem lugares aqui em Barão Geraldo, por exemplo, que é onde eu moro, que se tiver carro parado dos dois lados, o ônibus não vira, né? Aí tem uma questão de fiscalização. Proibição. Mas não existe, mas isso você sabe que essa é numa condição ideal, né, João? Numa condição ideal, isso... Eu acho o seguinte, nós urbanistas, nós temos que trabalhar com uma visão de futuro, nós temos que dar um passo à frente. O que o poder público tem feito nos últimos anos no Brasil, eu não estou falando em Campinas, eu estou falando no Brasil, é correr atrás de problema, é correr dia a dia atrás de solucionar o buraco da rua. É o fazejamento. Não existe planejamento, existe fazejamento. Nós temos que planejar, nós temos que nos antecipar, nós temos que ir à frente. Então, sinceramente, eu acho que nós não podemos abrir mão de um projeto exemplar, que questões que já estão funcionando muito bem em diversas cidades do Brasil, nós não podemos abrir mão porque a dúvida é o automóvel.
Não, mas não é essa. A dúvida são as pessoas da vida dela. Chegar no trabalho em Campinas já é infernal aqui. Mas na hora que nós tivermos mais pessoas morando, aumentar o adensamento da cidade, levar mais gente para morar no centro. O centro de Campinas, ele tem uma oferta, um tempo atrás eu li, alguma coisa em torno de 100 empregos para cada morador. Nós precisamos de moradores no centro de Campinas. Nós precisamos levar gente para morar lá. Então, aquelas pessoas que forem morar no centro, eles têm oferta de emprego. Eles não vão precisar usar o automóvel. As escolas públicas no centro de Campinas têm sobra de vaga, porque não tem família morando lá, não tem crianças morando no centro. Nós só vamos melhorar o centro de Campinas, requalificar o centro de Campinas com mais moradores. E nós vamos requalificar as ruas, nós vamos requalificar os comércios, os serviços. Temos que requalificar o apoio público, o serviço público, as praças, as ruas arborizadas, as calçadas bem construídas. É um trabalho enorme para fazer, mas ele tem que começar. João, por que as pessoas não moram no centro de Campinas? Por que as pessoas elas vão para a periferia? Nós temos aqui, por exemplo, a região do Taquaral. A região do Taquaral, você usou as escolas que não têm alunos. É a mesma coisa, não tem alunos. Por quê? Porque o custo da terra e de empreendimento de moradia nesses locais é muito alto. O que as pessoas fazem? Elas vão comprar onde é mais barato. Aí elas vão para a periferia. As escolas da região do Taquaral e creches estão com demanda sobrando, ou seja, não tem demanda. Já na região do São José, do Campo Grande, do Ouro Verde, faltam vagas, né? E Sim. Isso é quando você começa a pensar numa densidade, numa ocupação da cidade, pelas famílias, passa pelo viés econômico. E você sabe disso. Então, para ocupar o centro, as pessoas vão ter que ter dinheiro para comprar um imóvel no centro, que é muito mais caro do que um imóvel num outro lugar que ela tenha condições. Nós estamos falando de moradia popular. E essa moradia popular, como você colocou, são de 3 a 6 salários e de 6 a 10 salários mínimos. Então, você percebe, não é só uma questão de quebrar paradigma, mas é de ver o que vocês vão estar ofertando e se vocês estão ofertando. É uma questão de oferta, tem uma questão de apoio que o poder público tem que dar, que o poder público tem que disparar o gatilho. Então, você está falando, por exemplo, do Taquaral. A discussão do Taquaral, por exemplo, é a mesma discussão da Nova Campinas. As pessoas contra verticalizar a Nova Campinas. Quem que tem condições de morar na Nova Campinas, pagar um IPTU daquelas casas, com aqueles terrenos, daquele tamanho? O que aconteceu nos últimos anos? As pessoas começaram a sair da Nova Campinas para ir morar nos edifícios no Cambuí ou para morar em condomínios fechados. As casas foram abandonadas. Algumas ruas com diversas casas, diversas moradias vazias. Essas casas começaram a ser ocupadas irregularmente por comércios, porque era um bairro considerado residencial, não se podia ter comércio lá. O próprio Ministério Público se instalou lá, o Ministério do Trabalho, se eu não me engano, se instalou lá sem alvará de funcionamento, alvará de ocupação. Agora, nós temos que o quê? Verticalizar Nova Campinas, da mesma maneira que nós temos que verticalizar o Taquaral. Quantos moradores moram no entorno da lagoa, fazem uso da lagoa do Taquaral? A cidade muda, a cidade se transforma. Entre a gente aprovar, liberar a cidade se espraiar, aumentar o sistema viário, a cidade se expandir horizontalmente, nós temos que adensar a cidade. Nós temos que verticalizar a cidade, trazer as pessoas para morar mais próximo do comércio, do serviço, dos empregos, das suas atividades. Não, isso, por exemplo, olha, João. Cidade de 15 minutos. João, isso. Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Eu já te deixo. João, isso eu concordo, nós temos que adensar. Mas a minha preocupação é de você adensar sem transformar a população de baixa renda em gueto. Entendeu? Ou oferecer para elas algo que vocês vão estar retirando, mas que num condomínio de classe alta vocês vão estar oferecendo. Entendeu? Então, essa é a preocupação. Pode falar, Zezé. Bom, assim, eu entendo que em algum lugar tem que começar a mudança, como o João disse. Mas, assim,
tudo que eu li, por exemplo, sobre Alemanha, e mesmo aí eu vou pegar um exemplo bem antigo, Paris. Antes de se mudar qualquer coisa, o que se fez foi um baita projeto de urbanismo, alargou tudo, melhorou o transporte, botou eixos de transporte onde a cidade começou a crescer. Então, a sensação que eu tenho é de que a gente começa jogando a responsabilidade por uma falta de planejamento do município nas costas do cidadão que vai sofrer o impacto disso daí na vida dele, na dificuldade para trafegar, na dificuldade para chegar no trabalho, sabe? Tudo que a gente quer hoje é uma vida assim que você não tenha que dirigir, eu concordo com você. Mas por quê? Porque não foi, o poder público não proveu nada para o cidadão que só paga imposto. Para vocês, Zezé e Rose, eu não vou... Eu estava falando Paris, cidade de 15 minutos. A prefeita de Paris foi reeleita agora em 2019, 2020, por causa desse projeto dela de fomentar ciclovias em Paris. As pessoas se locomoverem de bicicleta e se locomoverem a pé. A 15 minutos das suas moradias ter emprego, ter saúde, ter comércio, ter serviços, ter educação, lazer. Esse é o projeto de Paris. Paris não está se refazendo inteiro em cima de um grande projeto de infraestrutura urbana. Está tirando o carro da rua e está colocando bicicleta. Mas se refez, eu estou falando de quando se refez. Quando Paris se refez. Mas Paris, ela se modificou, se demoliu a cidade inteira. A cidade foi toda colocada ao chão por questões de estratégia militar. Para as tropas se locomoverem com muita facilidade para evitar revoluções como a Revolução Francesa. E, inclusive, isso favoreceu a entrada das tropas nazistas em Paris. Se deslocaram muito rapidamente. Mas eu vou dar um outro exemplo. Bogotá, que aqui, Colômbia, um país menos rico que o Brasil, uma estrutura menos rica que o Brasil. Bogotá, Medellín, reestruturaram todas as favelas, as áreas de ocupação. Foi lá que começaram as UPPs, colocando polícia nas áreas de favelas. Só que entrava a polícia, entrava toda a infraestrutura atrás. Entrava rede de água, esgoto, as favelas são todas urbanizadas, todo mundo tem água, todo mundo tem esgoto, todo mundo tem telefone, bibliotecas, espaços culturais, espaços de educação artística e de música, etc. Bogotá hoje é a cidade na América Latina com mais ciclovias. Eles instalaram lá o sistema do Transmilênio, o ônibus como Curitiba, com as canaletas de ônibus, hoje que chamam de BRTs, e reestruturaram toda a cidade. É um exemplo, está aqui do nosso lado. Então, agora, qual foi o grande impacto lá? Foi o seguinte: 6 administrações de prefeitos diferentes, de partidos diferentes, que deram continuidade a esse projeto. Existiu continuidade, existiu responsabilidade por ter continuidade no trabalho. Infelizmente, é o que nós não temos no Brasil. João, nós não temos planejamento urbano e não temos responsabilidade de continuidade. E eu vou falar uma frase do Henrique Peñalosa, foi 3 vezes prefeito de Bogotá, e ele diz o seguinte: cidade rica não é a cidade em que os pobres andam de automóvel, mas a cidade onde os ricos andam de transporte público. Nós temos que mudar esse paradigma. Eu concordo. Mas levados por todo mundo hoje para falar de organização de experiência. Nós concordamos. Eu acho que o rico e o pobre têm que andar de transporte público. Só que a impressão que nós estamos tendo é que esse paradigma está começando e colocando, como a Zezé colocou aqui, a responsabilidade sobre o morador, porque não é só o morador que vai ter esse problema das garagens, mas é aquele que vai precisar usar a rua, e se tiver 2 carros colocados numa rua estreita, o transporte público não passa. Mas deixa eu te colocar aqui, olha, o Celso... Não, a gente oferece moradia, mas olha só, João, o Celso Santos, que é nosso ouvinte, ele está dizendo assim, olha, a opinião do urbanista é interessante, mas o assunto não é tão simples.
Carro em Campinas não é comodidade e nem luxo, é uma questão de necessidade e de sobrevivência. Com todo o respeito, o urbanista precisa fazer um tour de transporte, no transporte público em Campinas. Aí tem o Pedro do Jardim do Lago, ele diz assim, pede para o João ir no Ouro Verde, no Campo Grande, porque lá as pessoas não precisam mudar para o centro, porque lá tem emprego, mas tem um caos no trânsito e nessa questão. Não tem emprego, não. A oferta de emprego é muito pequena. Próximo, perto de algumas regiões da cidade, a oferta é bem menor de emprego. Falta emprego no Ouro Verde e no Campo Grande. No dia que, e inclusive, os próprios corredores de ônibus agora, os BRTs, muitos comércios vão ser instalados ao longo disso. Esses comércios ao longo vão evitar que muita gente tenha que se deslocar até o centro da cidade ou cruzar o centro para outros bairros. Essas pessoas vão arrumar emprego no percurso. Então, isso é uma realidade no mundo todo nesse tipo de instalação. Agora, eu queria enfatizar o seguinte, eu não sou só urbanista. Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC há 30 anos. Eu estudo há 30 anos. Eu dou uma disciplina na faculdade, uma disciplina optativa, que eu tenho alunos de todos os cursos, que chama-se Cidade do Século XXI. Eu estudo Campinas, toda a história de Campinas. Eu dou um curso também sobre a história de Campinas. Eu faço passeios com os alunos pelo centro histórico, vamos passear de Maria Fumaça, mostrar para eles o que foi a ferrovia. Convido as famílias deles para virem participar com a gente, vir pai, mãe, namorado. Eu vivo o urbanismo de Campinas há 40 anos. Há 40 anos a gente vê as coisas não acontecerem, as coisas começarem e serem interrompidas pelo medo, pelo desconhecimento, pela desconfiança. Então nós temos que confiar. Bogotá começou resolvendo os problemas das habitações. Nós temos que começar também. Cada unidade habitacional que é oferecida a alguém, que alguém muda, está liberando uma outra unidade habitacional, está liberando uma outra construção, mesmo que às vezes venha a ser uma construção numa ocupação, numa favela. Então, nós temos que começar isso. Outra frase de outro urbanista famosíssimo do mundo, Ian Gell, ele falou que na década de 60, quando Copenhagen começou a fazer as ciclovias, construir as ciclovias, havia um engenheiro de trânsito que aos poucos foi tirando os estacionamentos que haviam nas praças e foi arborizando as praças e construindo bicicletários, paradores para as bicicletas e bicicletários, e foi fazendo as ciclovias. As pessoas começaram a ver que tinham dificuldade de ir de carro para o centro, porque não tinha estacionamento, começaram a não ir de carro, começaram a utilizar o transporte público ou ir de bicicleta. Aos poucos ele foi fazendo isso. Claro, demorou aí 30 anos para mudar, mas hoje tem uma concepção totalmente diferente das cidades. Bogotá, mais um exemplo de Bogotá. As escolas de Bogotá, as crianças recebem a bicicleta como material escolar. Há ciclovias chegando nas bicicletas, ciclovias fechadas, confinadas, sem estar, não junto aos carros, mas dentro das calçadas, com áreas arborizadas. As crianças são estimuladas desde pequeno a ter essa mobilidade por meio da bicicleta. Mas ainda assim, Bogotá é o caos, viu, João? O meu genro, ele é colombiano. Sim, são 7 milhões de habitantes. Mas falou que é o caos. Bogotá é o fim da picada. Ele chegou da Colômbia esses dias e falou, olha, eu não quero voltar na Colômbia tão cedo, não quero ir para Bogotá. Frio, chuvoso e o caos para você conseguir andar em Bogotá. Depende da posição, depende da possibilidade, depende do que aconteceu lá. Mas a população, de uma certa forma, tem essa possibilidade de andar de bicicleta, de ter bicicletário gratuito onde tem os terminais de ônibus, de entrar com a bicicleta dentro dos ônibus em alguns horários, não no horário de pico, não pode, mas em alguns horários que não é horário de pico, pode entrar com a bicicleta. Agora, é uma transformação e nós temos que trabalhar com essa transformação. Nós temos que aprovar essa legislação da Coab. Isso é um diferencial. Campinas vai ter uma possibilidade muito grande de oferta de moradias.
muita gente vai ter condições, vai aumentar a questão de emprego, vai aumentar a arrecadação pública, vai aumentar trabalho, vai aumentar renda. Também nos empreendimentos vão poder ter comércios. O comércio vai ajudar a subsidiar também a habitação. Eu até ia falar para a Rose um outro momento, dos prédios com vários tipos de unidades habitacionais. Os apartamentos maiores vão ajudar a subsidiar os apartamentos menores. Então, você poderá ter num prédio apartamentos com... Não, eu entendi, com 3, 2, 1. Você falou isso. Mas então, como que um subsidia o outro? O apartamento de 3 dormitórios pode ser vendido por um valor de metro quadrado maior. O apartamento de 3 dormitórios pode ter vaga de garagem. Ele vai ajudar a subsidiar as outras unidades habitacionais. E vai ter uma integração social morando no prédio, pessoas de diferentes classes sociais. Nós temos que fazer as pessoas, quando se conhecem, quando trabalham junto, no caso do Copan é um exemplo, que é um absurdo São Paulo também não ter continuado com isso. Tem muita gente que mora no Copan, é dono de um comércio embaixo, uma lanchonete, por exemplo. O chapeiro e o atendente lá, o garçom, moram também no prédio. Boa parte da clientela também mora no prédio, ou mora do outro lado da rua, ou mora na rua de baixo. Aquelas pessoas convivem, aquelas pessoas se conhecem. Eles trocam serviços, eles trocam trabalho. Então, é isso que nós precisamos fazer, uma cidade integrada assim. Então, nós temos que levar moradores e diversas classes sociais para o centro. Não é levar só habitação de interesse social, mas nós temos que integrar as pessoas no centro da cidade e em todos os bairros. Nós temos que melhorar isso, nós temos que verticalizar a cidade. E com isso nós vamos melhorar o transporte público. São Paulo, por exemplo, tem uma outorga que para alguns edifícios, em algumas regiões próximas do metrô ou do monotrilho, não é necessário ter vaga de garagem, porque está na linha do transporte público. Mas eles têm que pagar uma outorga para deixar de fazer a vaga, que vai ajudar a continuar ampliando a rede de transporte público. Eu acho que isso são caminhos que nós temos que ir percorrendo e nós temos que ir mudando esses paradigmas. Por exemplo, Campinas carece de ciclovias. Infelizmente, tem muita gente que acha que ciclovia só serve para lazer, não serve para o transporte. Nós tínhamos que ter, junto ao BRT, uma grande ciclovia. Nós não... Sabe, é muito triste a gente escutar um político falar: não, Campinas não tem condições de topografia para andar de bicicleta. Não é o político que vai decidir isso, quem vai decidir é quem anda de bicicleta, se tem condições ou não. Outra coisa, estão começando a vir as bicicletas elétricas. A pessoa pode fazer uso, pedala na descida, pedala na reta e na subida mais íngreme usa um motorzinho. Então o mundo está se transformando. O próprio Uber. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, eu fico muito triste quando eu escuto, às vezes, um político falar: nós temos que fazer um estacionamento subterrâneo no Largo do Rosário. Eu sou contra da oferta de estacionamento no centro. Nós tínhamos que fazer no Largo do Rosário uma estação de metrô. Não João. Tá bom, desculpa, eu falo muito. Imagina, olha, muito obrigada. Obrigada pela entrevista. A educar a sociedade com relação a isso. O que a gente estuda, o que a gente discute na escola, o que a gente tenta passar para os nossos alunos e para a sociedade no nosso trabalho voluntário junto aos conselhos. É um trabalho gratuito, um trabalho que a gente se dedica muito nas análises das leis, nas reuniões. E eu gostaria muito que a gente fosse respeitado por isso. Infelizmente, a gente às vezes não é. A gente é incompreendido, sabe? Acham que a gente está defendendo a especulação imobiliária. Eu não estou defendendo a especulação imobiliária. Eu estou defendendo a moradia digna, o saneamento. Cada real que é investido em saneamento são de 6 a 9 reais que são economizados na saúde. É exato. Bom, olha, João, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para você. Tá. Um abraço, João. Sempre as ordens para a gente conversar, trocar ideia, trocar WhatsApp, viu, Rose?
E eu espero mudar isso, sabe? Fazer com que a nossa sociedade tenha uma visão urbanística, uma visão da necessidade do planejamento urbano e do urbanismo, porque todo mundo vive nisso. Não basta a gente votar no prefeito, votar no vereador e achar que eles vão resolver a cidade. Todo mundo tem que ter a sua participação, tem a sua responsabilidade, tem que correr junto. E é isso que a gente está fazendo. Tá bem, então. Um abração, João. Um grande abraço. Um abraço, obrigado. Tá. Obrigada. Obrigadão. E agora a gente vai para um break que o pessoal já está aqui dando a cria. Vamos lá. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ali eu tava dentro da pequena área. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, você vai invadir a melhor parte do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Campinas Montemor, motorista não encontra movimentação nos dois sentidos, tem boas condições no Balão da Bosch e também Lix da Cunha. Davi Vicente e Barão de Itapura, motorista não encontra dificuldades. Agora o drive-thru do Mac é drive tudo, então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, e que ingressarem no mercado de trabalho já podem solicitar o auxílio inclusão desde o dia 1º de outubro. O incentivo terá o valor de meio salário mínimo, ou R$ 550 em valores atuais. Ao ser contemplado com o auxílio inclusão, o beneficiário deixa de receber o BPC, que paga um salário mínimo por mês. No entanto, caso ele perca o emprego, volta automaticamente a ter o direito ao benefício de prestação continuada sem precisar passar pelas avaliações iniciais. O auxílio inclusão pode ser pedido pelo telefone 135 do INSS de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, ou pelo site Meu INSS. É possível ainda pedir pelo aplicativo Meu INSS. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a etapa final do Bastidores. Por isso, Rosmaria, que tem um compromisso diário com os ouvintes, né? Porque vocês sabem, se não lê as participações, a culpa é dela. Vamos lá, Rosmaria. Olha, o Wagner, ele falou assim que ele pessoalmente não sofreu nada ontem por conta da história das redes sociais. Ele disse que antes das redes sociais ele já caminhava e vivia na face da terra. Essa dependência é absurda. O que as pessoas vão fazer se isso desaparecer? Vão se suicidar? Um tremendo absurdo. O fato é que depois de inventar o controle remoto, o celular e principalmente as redes sociais, o ser humano deixou de pensar. A lógica deu lugar a um mundo de faz de conta.
Né? Então, eu acho que não é de faz de conta, gente, porque é tudo bem real, é tudo muito real. As pessoas tocam negócio com essas ferramentas e tudo mais, né? E quando elas não existiam, as pessoas ainda tocavam negócio por telefone, por outras formas. A questão que eu acho é a dependência grande que se criou. Assim, foi criado todo um sistema sobre essas ferramentas que foram sendo disponibilizadas, sem que a gente tenha certeza de que essas ferramentas elas não têm nenhuma vulnerabilidade, sabe? Porque a vulnerabilidade que se mostrou ontem, ela causou muito problema para muita gente, porque eles estruturaram a vida deles. Não dá para culpar restaurante, não dá para culpar quem toca o negócio por meio de WhatsApp e falar que não está vivendo na real. Está vivendo na real e tá, viu? Porque eu acho que quem está mais vivendo na real é quem precisou se amparar nessas ferramentas aí para poder tocar a vida, porque não foi fácil. Muita gente perdeu vendas ontem e muitas vendas. Olha, o Edmilson, ele disse que ficou muito decepcionado com a resposta do prefeito Dário em relação ao passaporte da vacina. Ele acha que o prefeito foi omisso e indiferente à realidade de muitas pessoas que não querem tomar a vacina. Quem garante que ele não foi contaminado por uma dessas pessoas negacionistas? Isso só dá margem para esse pessoal achar que está com a razão. Uma pena ter que frequentar lugares com essas pessoas egoístas e correr o risco dos negacionistas. O duro que eu acho é o seguinte, gente, um prefeito ele não governa para negacionista e não negacionista, ele governa para todos e aí é com base em todos que ele tem que tomar uma decisão. Assim, a gente quando teve essa obrigatoriedade que começou por São Paulo, a gente chegou a questionar aqui, né, Rose, a falar, bom, a pessoa pode ter sido vacinada e ainda assim está doente, porque a vacina não é 100% eficaz. Foi uma coisa que a gente levantou. Olha, e já vista que, assim, eu, por exemplo, acho que no Rio de Janeiro, em vez de passaporte, eles deveriam manter a máscara, que eles disseram que daqui 15 dias o Eduardo Paes derruba a obrigatoriedade. Isso aí eu acho mais grave, sinceramente. Eu achei gravíssima essa decisão do Eduardo Paes. Agora, Zezé, o Edmilson, só uma informação para você. Por exemplo, desde ontem, a Campinas liberou a entrada presencial de torcedores nos estádios de futebol, nos lugares em que tem jogos de vôlei, de basquete e tal. Só que uma das exigências que foi imposta para que esse torcedor entre nestes locais foi a apresentação da carteirinha de vacina. Porque eu fiz essa matéria ontem. Então, na verdade, você, dependendo do evento, está exigindo sim o comprovante da vacina. Né? Então, eles vão exigir, Zezé, o comprovante para quem tomou as 2 ou a primeira dose. E para quem tomou só a primeira dose, eles estão exigindo ainda, Zezé, o exame para saber se a pessoa está ou não infectada. PCR. Então, o PCR. Então, Edmilson, dependendo do evento, está tendo controle sim. E esse decreto foi feito pela própria Prefeitura de Campinas, liberando os estádios. Então, 35% de presença desde ontem. Então, a Ponte tem jogo no sábado, a Ponte não, o Guarani tem jogo no sábado aqui no Brinco de Ouro. E já vai estar liberado a presença das pessoas, mas vai ter que atender 35%, a apresentação da carteirinha de vacina, e para quem tomou só a primeira dose, uma apresentação de um exame do PCR de que ele não está infectado. Então, dependendo do evento, a gente acaba tendo esse passaporte da vacina sendo exigido aí. O Tandy Negrão, ele diz que Campinas tem 800 mil pessoas habilitadas e mais de 700 mil carros. Aqui, onde ele mora, as casas têm no mínimo 2 carros para poder morar. Então, são 2 carros. Ele diz assim, como que vai fazer empreendimento sem garagem se o transporte público é calamitoso? Faça um transporte público decente e barato primeiro, e aí você pensa em fazer os condomínios e ciclovias
com as exigências que estão sendo impostas agora, né? É isso que eu acho também. Acho que a gente primeiro não pode começar na ordem errada, porque eu acho que o risco da gente ver uma cidade estrangulada é grande. A Maria José, do Jardim Garcia, ela diz assim: eu não concordo com essa mudança que para mim é sem nexo. É algo para pensar. Você compra o carro e vai colocar na rua. O que ela está dizendo é o seguinte: a pessoa vai comprar um apartamento sem garagem, ela vai comprar o carro e vai botar na rua. E acabou. Bom, o Antônio Macafane, Zezé, ele diz: meu Deus, esse João tá maluco? Imóveis sem garagem irá vender só meia dúzia. Os caras querem proibir o povo de ter carro. Antes de uma decisão como essa, tem muita coisa para ser feita, que é a história de você melhorar o transporte público, né? Sim. O Edson Elias, ele escreveu um texto bem grandão aqui, Zezé, falando que o que foi divulgado em relação às redes sociais é que houve um problema de atualização entre os servidores com um protocolo conhecido como DNS. O DNS é uma sigla de domínio e de nome de sistema, ou seja, é o que nós chamamos na área de TI de resolvedor de nomes. O site do Google, por exemplo, tem um endereço que é um número de 38 bits, oficialmente escrito com 4 bits, representados no formato decimal. E aí ele põe um número aqui, né? Você teria que decorar todos os endereços de IP para acessar o site. Então, a função do DNS é você chegar no site do Google simplesmente procurando google.com, que fica muito mais fácil. Então, o papel do DNS é transformar o endereço do IP em um nome mais amigável. Pelas informações divulgadas, houve um problema de atualização entre os servidores. Ok? Muito bom. Obrigada, viu, Edson? Eu tinha ouvido também, mesmo que era um lance de endereço. O Edson Elias também, ele diz o seguinte, que sobre urbanismo, ouvir político dizer que Campinas não tem topologia para ciclismo demonstra uma extrema ignorância desse político. Vamos lá, aqui não tem o nome, mas a pessoa colocou assim: eu sou pobre, então eu sou pobre, eu compro um apartamento de pobre, de 3 dormitórios, e vou subsidiar o pobre que vai comprar um apartamento de 1 quarto. Que absurdo ouvir isso. Bom, o Xandão tem uma outra pessoa que escreveu, falou: ontem tomei a dose de reforço, estou imunizada, graças a Deus. Que inveja! Eu quero uma dose dessa. E mesmo com a 3ª dose, ela vai continuar usando a máscara. Muito bem. Isso. Eu acho que é o melhor caminho. O Xandão diz assim: Zezé, o povo tem que aprender a usar uma ferramenta auxiliar, o WhatsApp, que é o Telegram, né? Então você, quando o WhatsApp não está funcionando, você vai para o Telegram. Agora querem tirar os carros de circulação, mas nós não temos ciclovia nem transporte público decente. E o Carlos Cavalcante diz o seguinte: será que não tem lei exigindo passaporte sanitário como estão exigindo? Não. Eu não entendi. O quê? Como? Será? Se não tem lei exigindo passaporte sanitário, como estão exigindo? Agora entendi. O Carlos Cavalcante está dizendo assim: se não tem lei exigindo passaporte sanitário, como que eles podem exigir dos torcedores aquilo tudo que eu coloquei? É uma regra, porque você pode, de repente, a Prefeitura de Campinas criou uma regra para estádios e lugares em que você vai receber muitos torcedores, muitas pessoas. Mas isso aí não é do próprio Estado de São Paulo? Eu acho que é do Estado de São Paulo. Sim, a Prefeitura, no decreto que ela criou para esses estádios, ela reproduz dizendo assim: de acordo com as regras sanitárias do governo do Estado de São Paulo. Então, esse o negócio. Quem liberou os estádios não foi Campinas, foi o Estado de São Paulo. É isso. Gente, é isso. Minhas cartinhas aqui, as minhas colaborações dos ouvintes terminaram. Adorei. Foram muitas colaborações hoje, porque ontem eu fiquei depressiva, porque... Gente, só 2 colaborações. Isso é um problema, quando ninguém participa, assim, a gente fica muito triste. Rose, aqui tem a Cida Luz Zumira, que ela é do ABC Paulista, ela dá bom dia pra gente, muito bom dia pra você, Cida.
Ó, tem o Paulo Gaspar aqui elogiando o João Verde, dizendo que é isso mesmo, a gente está no Brasil, a conta tem que fechar. Quando a conta não fecha, a prioridade das pessoas é a habitação e não o carro. Não é essa a discussão que a gente está fazendo, viu, Paulo? Não é, ninguém está priorizando o carro aqui, não. Mas não é por decreto que você acaba com o carro. Você acaba com o carro primeiro com transporte público decente, né? Não adianta você acabar com o carro e deixar o nega-pé parado na esquina porque o ônibus não vira. A minha pergunta é, eles vão fazer empreendimentos de alto padrão sem garagem? Ó, aqui o Sebastian Bach, olha, esse aqui é famoso, hein? Foi famoso já, não... Né? Ele diz, não fala besteira, João Verde, quem tem condições de morar no centro de Campinas não é o pobre, só os ricos, mas aí são os empreendimentos de interesse social, é esse negócio. Rose, nós temos que falar sobre um assunto, está super corrido, mas talvez a gente retorne nele, que é aquela história dos jornalistas investigativos que divulgaram aí a lista de 330 pessoas no mundo que tem offshores, políticos, artistas e tudo mais, dentre os quais nosso ministro da Economia e também o presidente do Banco Central, oh meu Deus, Roberto Campos Neto. Rose, eu achei isso um absurdo. Você tem um ministro da Fazenda, você tem um presidente do Banco Central que tem offshores e que se beneficiam com a oscilação do valor do dólar. Isso para mim é assim o fim da picada. Eles podem achar que, imagina, não tem problema nenhum, que é isso, não sei o quê. Ele mas tem problema, sim, tem problema. Pede para sair, porque queimou o filme, Rose. Já estava queimado por causa das políticas que não viram. E agora com essa, nossa. Não, eu achei assim, Zezé, que o Ministério Público tem que ir para cima. Eu fiquei pasma com o silêncio do Congresso, só a oposição que se manifestou. Um absurdo você ter um ministro da Economia com informações privilegiadas, é aquele que decide. E o presidente do Banco Central? O Banco Central, exatamente, que decide os rumos da economia, tem informações. E o Guedes ainda ter feito, Zezé, a defesa de não se cobrar, né, IR de quem tem grana lá fora. Ô, gente, ele está fazendo política em benefício próprio, sendo que a nossa legislação proíbe, Zezé, que um servidor que esteja num cargo público, ele tenha empresas ou investimentos fora do país. Sinto muito, pode ter colocado imposto de renda, pode ter informado, mas de acordo com a legislação é ilegal e eu ainda acho que é imoral. Nem se não tivesse uma legislação dizendo expressamente que não pode, já não poderia pela questão moral do negócio. Como é que eu vou definir uma coisa que eu sou um dos beneficiados ou prejudicados pela decisão que eu tomar? Quer dizer, é um negócio que fede tanto, gente, que não dá nem para assim, não tem que haver nem debate, nem discussão acerca de um negócio desse. Era para ser assim, olha, meu filho, muito obrigada pelos serviços prestados, vai embora e ainda aguarde que nós vamos estar te processando, porque simplesmente não dá. Eu fiquei muito indignada, Rose, muito indignada, e assim, essa sensação de que o Brasil descambou de novo, né? Uhum. A gente a gente olha assim e fala, meu Deus, parece que nós não vivemos nada de lance de corrupção e de tudo mais, Rose. Eu vi aquelas histórias lá da CPI, daquela Global, olhando, os caras vêm metendo a mão em dinheiro público desde a Dilma, Rose. Pois é. E não pararam, e continuaram. Não. E tá tudo bem, Zezé, deixa eles roubarem, né? Tá tudo bem, deixa eles roubarem. Esse é o país em que, quando você combate a corrupção, você tá perseguindo para político, você... É absurdo. É contra a política, criminalizando a política. Pois é. Agora, criminalizar o político bandido é uma obrigação, né? Exatamente, mas você não pode criminalizar o bandido, né? O político bandido, né?
Amiga, nós temos que ir embora. Nós temos que ir embora. O esporte está chegando, gente. Um beijo para todo mundo. Amanhã, 10 horas, nós estamos aqui de volta. Rose, beijão para você. Beijo, tchau, tchau. O tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o